Olá, o TV em Revista chega com a notícia de que agitou a cidade de São Paulo essa semana. O prefeito Bruno Covas disse que as escolas do município não serão reabertas no dia 8 de setembro, como havia dito antes. A justificativa é o risco de contágio do coronavírus. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto 1339, que altera a taxa judiciária. E ainda tem mais, os parlamentares continuam discutindo outro projeto, o 529 do Executivo, que estabelece medidas de austeridade fiscal na administração estadual para conter os efeitos da crise econômica causada pela pandemia. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vetou na última terça-feira a reabertura das escolas para atividades de reforço a partir do dia 8 de setembro. A medida foi autorizada pelo governo do estado para cidades que estão na fase amarela do plano de flexibilização econômica. A decisão ocorreu no dia que um levantamento com alunos de 4 a 14 anos do ensino municipal mostrou que 16,1% deles já tiveram contato com o novo coronavírus e a maioria em casos assintomáticos. A decisão do prefeito vai em encontro com outras autoridades do estado. É o caso do deputado Carlos Gianazzi. Numa entrevista a Guga Mendonça no programa Conexão Legislativa, o parlamentar do PSOL também falou dos riscos que representam uma volta presencial dos alunos neste momento de pandemia. Agora, o governador sabe muito bem que não é possível ter volta às aulas durante o ano de 2020. Não é mais possível, porque nós não temos segurança sanitária, nós não temos vacinação, nós não temos testagem em massa, não há política efetiva de combate à pandemia no Brasil, muito menos em São Paulo. São Paulo já tem 25 mil mortos por conta do coronavírus. Então, não há a mínima possibilidade de volta às aulas, nem em setembro, nem em outubro e nem em dezembro. Essa é a grande verdade. O governador, como um bom marqueteiro, ele tenta fazer marketing, na verdade. Ele agora está se guiando pelas pesquisas de opinião. Ele se guia também pelos interesses do poder econômico, dos interesses da Fiesp, da Associação Comercial, das escolas, dos donos das escolas particulares. É a orientação que ele tem. Ele não se guia pelas orientações dos sanitaristas, dos especialistas, dos médicos. Então, ele dizia no começo, né, e insiste nesse discurso, mas não. Na verdade, o governador Dória virou o Bolso Dória também, tá? Agindo com uma irresponsabilidade criminosa, abrindo tudo em São Paulo, no estado, sem segurança sanitária. Então, não é possível a volta às aulas. E eu fiquei chocado porque no discurso do secretário Roscielli, ele implicitamente fez uma propaganda ali, uma fala no seu discurso, eu diria que é um discurso subreptício ou subliminar, defendendo, na verdade, a volta às aulas. Quando ele fala que as crianças estão tendo seu direito à educação prejudicado, que as crianças... ele citou um dado da ONU dizendo que haverá uma geração perdida, 1 bilhão de crianças estarão prejudicadas, haverá uma evasão em massa das escolas. Sim, é lógico que há prejuízo para uma criança fora da escola, né? Ele falou em aumento da exploração infantil, do trabalho infantil, né? Com depressão, com suicídio. Concordamos plenamente. Agora o mundo inteiro está passando por isso. Nós estamos no meio de uma pandemia. Então ele fez esse discurso para estimular implicitamente, de uma forma subliminar, que a população queira que seus filhos voltem imediatamente para as escolas. Nós queremos também voltar, os professores querem voltar, mas não nessas condições, não nesse cenário. Então, no momento, nós temos que defender a vida, né? O ano letivo, os conteúdos programáticos, isso vem no segundo plano. A primeira coisa, nós estamos no meio de uma guerra, de uma pandemia muito séria, e a luta é pela sobrevivência, pela manutenção da vida. É isso que o governo tem que entender. Não adianta ele ficar anunciando o tempo todo, volta às aulas, no dia 8 de setembro ou 5 de outubro. Isso não há a mínima condição. O governo deveria, sim, estar se preparando
para reformar as escolas, readequar os espaços escolares, fazendo reformas importantes para que as escolas tenham ventilação, arejamento, para que haja a diminuição do número de alunos por sala, ou seja, preparando a estrutura física das escolas para o momento certo da volta. O governo deveria chamar a FDE e falar, vamos fazer uma reforma em todas as escolas da rede estadual, uma por uma, contratar engenheiros, arquitetos, para que eles façam uma readequação da estrutura física para esse novo tempo, que não é mais possível manter 45, 35 alunos numa sala de aula superlotada, sem arejamento, escolas com salas fechadas, com grades. As escolas públicas se transformaram em verdadeiras prisões. Não tem ventilação, vai ser difícil voltar nessas condições. Então, se a Secretaria da Educação tivesse mesmo responsabilidade, seriedade, compromisso com a educação, estaria fazendo isso. O secretário poderia anunciar um programa de internet banda larga para todos os alunos da rede estadual, um programa de computadores para os professores e para os alunos, o envio de telefones inteligentes para os professores e alunos também, mas o governo não faz nenhuma coisa e nem outra para que os alunos nesse período pudessem acessar a internet, acessar as aulas online, conversar com os professores, mas não, nenhuma medida nesse sentido. O Estado, o governo estadual não está ajudando, nem os professores. Os professores não receberam computadores, não receberam pacote de internet, nada. Tem banco que mantém o funcionário em casa, mas está pagando para ele, deu um computador para o funcionário do banco, pagou para ele banda larga, deu até uma cadeira para ele sentar, uma cadeira que não prejudique a sua saúde. Agora, aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, o Estado não investiu nem nos professores e nem nos alunos. É isso que o Estado tem que fazer nesse momento. E também oferecer um programa de assistência à saúde mental e emocional dos alunos e dos profissionais da educação. É disso que nós estamos falando. Mas não, o Estado fica fazendo marketing, falando, vamos voltar, mas não vamos. Falou que adiou para outubro, mas abriu a possibilidade de abrir no dia 8 de setembro, de acordo com a necessidade e a vontade de cada escola. Ou seja, abriu antes, na verdade, falando, vamos acolher, fazer o acolhimento dos alunos, aulas de recuperação no dia 8 de setembro. Isso aí já é cedendo aos interesses das escolas particulares, mas aí isso aí é a necropolítica. Nós sabemos e nós temos certeza, porque todos os estudos mostram isso e as pesquisas, que não é possível voltar agora. Se as escolas forem reabertas, nesse momento nós teremos o genocídio da educação. Várias pesquisas mostram isso e várias experiências. Agora mesmo saiu um estudo na revista Exame dizendo que nos Estados Unidos eles reabriram e em 2 semanas, escolas, em 2 semanas houve a contaminação de 97 mil crianças. Em 2 semanas, elas estão recuando de novo. Em vários países isso vem acontecendo, em algumas cidades aqui no Brasil. Então não é o momento para reabrir. Por isso que os professores são contra, os pais de alunos, os alunos, as entidades que representam o magistério também. Não é possível a volta às aulas no ano de 2020. Repito, o Estado tem que preparar a rede, fazer a reforma, a adequação da rede, comprar os materiais, colocar banda larga nas escolas, mandar banda larga para os alunos, computadores. É isso que o Estado tem que fazer nesse momento. E dar assistência à saúde e, sobretudo, à saúde mental dos nossos alunos e dos nossos professores. Porque ninguém escapa impunemente a um isolamento social como esse. As pessoas já estão há 4, 5 meses em casa. Isso tem um impacto psicológico, emocional. Então é preciso sim um programa que dê suporte, que dê assistência às pessoas na área da terapia, da psicologia, até mesmo da psiquiatria. Isso é importante. Estamos com um índice de prevalência nos estudantes da rede municipal de 16% de crianças já imunizadas, que é um índice acima do que o inquérito mostra para o total da cidade de São Paulo. O último inquérito apresentado aqui
na quinta-feira passada, mostrou um índice de prevalência de 10,9% para toda a população. É importante a gente lembrar que o retorno às aulas, portanto, dessas crianças, seria temerário num momento como esse, e que nós estamos controlando a doença na cidade de São Paulo, até porque é muito mais complicado manter o distanciamento social dentro da sala de aula, dentro da escola, do que em bares, restaurantes, supermercados, lojas, estabelecimentos já autorizados o retorno. Além disso, além de uma dificuldade maior em manter o distanciamento social, a pesquisa mostra que 2/3 das crianças foram assintomáticas. Então, nós estamos aqui falando da possibilidade de 2/3, de 2 a cada 3 crianças contaminadas com o vírus, serem, inclusive, não apresentar nenhum sintoma. A escola coloca o medidor de temperatura na porta, ela não vai apresentar que está febril, não vai apresentar que está com febre, mas ela está contaminada e com a mesma, às vezes, com a mesma carga viral de um adulto. Portanto, algumas medidas de restrição não serão aplicáveis, já que 2/3 é assintomático, um número maior do que mostra o inquérito sorológico para a população como um todo. O número apresentado na semana passada era de 40% para a população adulta, mas ele é de 2/3 para as nossas crianças. Então, nós estamos falando de um contingente maior de pessoas contaminadas, 16% em relação aos 11% da população. Estamos falando de um contingente que é mais difícil de aplicar regras de distanciamento social. Estamos falando de um contingente que é mais assintomática do que a maioria da população, e nesse momento a volta às aulas representaria, que ele pensa aqui a Secretaria da Área de Saúde, Vigilância Sanitária, um grande vetor de contaminação, ampliação e disseminação da doença na cidade. Um outro número importante que a pesquisa mostra é que mais de 25% dos nossos alunos moram com pessoas que têm mais de 60 anos de idade, que é o grupo de risco do coronavírus. Então, nós estamos falando de 1 milhão, quase 1 milhão de alunos, nós estamos falando de 250 mil crianças que moram muito provavelmente com os avós, tios, tias, com mais de 60 anos de idade e, portanto, podem agravar a disseminação da doença nessa faixa etária da população, que é o risco de maior vulnerabilidade. Retomada as aulas nesse momento, portanto, para a Prefeitura de São Paulo, significaria a ampliação do número de casos, a ampliação, em consequência, do número de internações e do número de óbitos aqui na cidade de São Paulo. Razão pela qual, na cidade de São Paulo, nós não teremos o retorno às aulas em setembro, como o Estado autorizou de reforço, com apenas 35% das salas funcionando. Isso não ocorrerá na cidade de São Paulo. Ainda temos o horizonte de outubro, porque agora nós teremos outros inquéritos sorológicos, inclusive inquérito com as crianças da rede estadual e da rede privada. Lembrando que este foi um inquérito específico para alunos da rede municipal. E o inquérito também para toda a família. A gente quer entender melhor se essas crianças que já estão imunizadas são crianças de famílias que já foram também imunizadas, se há distorção entre crianças e adultos dentro da mesma família que já estejam imunizados. Então, é preciso mais dados para poder dar mais tranquilidade. Por essa razão,
Já também determinei ao secretário Bruno Caetano que possa reforçar as ações da Secretaria Municipal de Educação para que as crianças possam continuar dentro das suas casas com conteúdo, aprendendo, continuando a aprender, não apenas com o programa e os livros Trilhas da Aprendizagem, mas também com outros materiais que permitam os professores terem mais contato com as crianças que vão permanecer dentro de casa. A votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, tem sido defendido por muitos especialistas. O relatório da deputada professora Dorinha, do DEM de Tocantins, além de tornar o Fundeb permanente, aumenta de 10% para 23% em 6 anos a participação da União no fundo. Do valor financiado pelo governo federal, 5% terão de ser aplicado em ações relacionadas à primeira infância. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil e, pela legislação em vigor, acaba no dia 31 de dezembro deste ano. O Jornal da Rede Alesp recebeu Caio Calegari, que é coordenador de projetos de Todos pela Educação. Ele se mostrou animado com a possibilidade de um novo Fundeb. O novo Fundeb passa a ter uma vigência permanente, ele não acaba, mas tem um prazo de revisão legislativa em 2026 e após 2026 a cada 10 anos. Isso é positivo para melhorar a política pública. O que tem de principal mudança no novo Fundeb é que ele passa a ser maior. Ele passa a ter, em 2026, 36 bilhões de reais de complementação da União, um aumento de 20 bilhões em relação ao que tem hoje. Esse aumento da complementação da União que chega nos municípios mais vulneráveis. E o que tem de mudança de formato, de desenho do novo Fundeb é justamente o seu funcionamento mais redistributivo, mais equitativo. O recurso da União vai passar a chegar nos municípios que efetivamente mais precisam de todo o Brasil. Hoje o Fundeb ele destina recursos do governo federal só para aqueles estados que são mais pobres. O restante da lógica do Fundeb, que é a divisão entre estados, entre o estado e os municípios dentro de cada unidade da federação, isso continua. Mas também aqui com uma mudança importante. Ela passa a ser mais equitativa, destinando mais recursos por aluno, justamente para as redes de ensino que atendem as crianças e os jovens mais vulneráveis, com um ponderador de nível socioeconômico. Agora, Caio, você falou justamente da distribuição, né, que vai ser mais equilibrada nesse momento e o que isso fortalece, então, a educação em todo o Brasil. Como é que hoje o Fundeb ele é distribuído aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo? Nós estamos falando do estado de São Paulo. Tem uma projeção de como será essa distribuição já no novo Fundeb? Bom, vamos lá, Júlia. Então, o Fundeb atual ele é dividido da seguinte forma. Os municípios e o governo de cada estado. O Fundeb, na verdade, ele não é um fundo nacional. Existem 27 Fundebs. E dentro de cada um desses Fundebs, desses 27 Fundebs, o governo do estado e os municípios do estado aportam recursos, quase como se fosse uma receita de bolo, em que cada um coloca alguns ingredientes. E a repartição dos recursos é por aluno, né? Um valor por matrícula, de maneira que todas as redes recebam o mesmo valor por aluno dentro de cada estado. A União coloca um complemento, justamente como se fosse mais ingrediente, na receita do bolo dos estados mais pobres, onde tem menos ingrediente para fazer o bolo, né? E são 9 estados hoje que são afetados, acabam recebendo recursos da União. No novo modelo do Fundeb, o que vai acontecer é que o recurso da União não vai só para os 9 estados mais pobres, mas vai para os municípios mais pobres de todo o Brasil. O recurso vai chegar a 25 unidades da federação, a 25 estados, incluindo os municípios mais pobres do estado de São Paulo.
que vão passar a receber recursos do governo federal justamente para melhorar a qualidade da educação. A nossa luta durante todo esse debate do Fundeb foi construir um Fundeb permanente que pudesse aproveitar e reconhecer os avanços que nós tivemos nesse atual Fundeb, mas procurar corrigir as desigualdades e que, ao invés de olhar para a unidade Estado, pudesse olhar para a unidade rede, ou seja, permitir que municípios que estejam em estados que nunca receberam complementação, mas precisam de ajuda financeira da União e até de outros estados e municípios, possam receber esse financiamento. Então, o texto que deverá ir a voto nas próximas semanas, ele traz um Fundeb na Constituição, com a previsão de revisão em 2026, um Fundeb com uma maior participação da União, e a proposta que será votada, ela chega até 2026, ou seja, num curto espaço de tempo, nós dobraremos a complementação da União, chegando a 20%. Também acho que um outro avanço do texto é estimular a redução das desigualdades, sinalizando a melhoria dos resultados. A busca não como um ranking, não é um ranqueamento, não é estímulo a resultado de avaliação, sem olhar o crescimento de cada rede. Então, parte do recurso da União será direcionado à melhoria também dos resultados. Existe todo um esforço de melhorar a formação do professor, de valorizar o professor, de responsabilizar o professor pelo seu trabalho, e o novo Fundeb, ele traz um percentual de 70% para todos os trabalhadores, não só para os professores. Um ponto importante do novo Fundeb também, que inclusive tem um projeto de lei que eu sou autora, que é a organização do Sistema Nacional de Educação. É uma urgência para o país, porque é no sistema que nós vamos conseguir organizar essas diferentes redistribuições. Eu acho que, de maneira geral, o eixo principal, né, do Fundeb é um financiamento permanente, que possa crescer, que possa reconhecer as diferenças e desigualdades e procurar reduzi-las, e também uma preocupação com a melhoria da qualidade. Muito se tem falado sobre algum legado dos investimentos feitos na saúde para o pós-pandemia. A população de Ferraz de Vasconcelos, por exemplo, ganhou uma nova estrutura hospitalar. Nesses tempos de combate ao coronavírus, começou a funcionar no Hospital Regional da cidade 16 novos leitos individuais de UTI com respiradores para pacientes em estado grave infectados pelo Covid-19. Além disso, a unidade recebeu mais 9 respiradores no setor de enfermaria para atender os casos leves. Essas conquistas tiveram a participação do deputado Rodrigo Gambale. No programa Conexão Legislativa, o parlamentar do PSL deu detalhes sobre o trabalho na região. As pessoas, quando ficam doentes, raramente procuram o posto de saúde. Elas já têm, como de comum entendimento, procurar um hospital. Procurar o hospital regional aqui de Ferraz de Vasconcelos, se considerarmos as pessoas do Alto Tietê, mais aqui de Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz e Suzano. Então, a nossa meta era que o hospital fosse equipado e tivesse condições suficientes para poder dar esse atendimento à população. Então, hoje o Hospital Regional, ele já possuía 10 respiradores com 10 leitos de UTI. Esses 10 respiradores, 10 UTIs, já era por atendimento cotidiano do hospital. Ele não era o suficiente para atender Covid, porque já ocupava a sua carga total, a sua demanda, a sua oferta por respiradores para outros pacientes que faziam outros tipos de cirurgias ou tipos de emergência. Qual foi o nosso projeto? Trabalhar em cima do governo do estado, da Secretaria de Saúde, da Coordenadoria de Saúde e conseguirmos mais equipamentos para o hospital. Então, o 6º andar, ele foi feito uma estrutura onde recebeu 16 leitos individuais de UTIs, com 16 respiradores, mais 9 respiradores da primeira leva que ficou na área emergencial, totalizando 25 respiradores que o hospital recebeu no mês passado. E agora, nessa semana passada, recebemos mais 3 respiradores, totalizando então 28 respiradores novos e os 10 que já possuíamos nas UTIs. Então foi um projeto onde conseguiu colocar
muita qualidade no atendimento e uma estrutura onde as pessoas que vêm a óbito, elas chegam a óbito pelo Covid por falta de ar, né, de oxigenação. Então a necessidade dos respiradores ela é extrema e urgente. E nós conseguimos, com certeza, um grande avanço para a infraestrutura do Hospital Regional, que são esses 28 respiradores extras. Sem dúvida, deputada, uma estrutura muito importante. O senhor pontua também a questão da implementação de mais 16 leitos, né, de UTI. Eu acho que é uma conquista muito importante para a região, e eu acredito que essa estrutura permanece também no pós-Covid, né, deputado, no pós-pandemia aí, porque leitos de UTI são importantes em qualquer momento da vida, né? Kate, esse foi um dos tópicos que eu briguei bastante com o governo do estado, porque, por exemplo, quando a gente monta o hospital de campanha, geralmente aqueles equipamentos eles são cedidos ou alugados pelas OSs, ou quando fizeram o desmonte desses hospitais, na grande maioria desses equipamentos, eles serão devolvidos. E quando a gente investe na estrutura já existente, que o Estado tem, você consegue, depois que a pandemia ir embora, ficar com esses investimentos como benefício. Então, esses 28 respiradores continuarão sendo de uso e de responsabilidade do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, de propriedade, e eu tenho certeza que pós-pandemia eles terão muita utilidade e utilização para que pessoas que venham ser acometidas com outros tipos de doenças ou de gravidades possam ser atendidas com muita qualidade no Regional de Ferraz de Vasconcelos. Sem dúvida, deputado. Parabéns aí pela iniciativa. Ainda seguindo essa linha do trabalho feito no Hospital Regional, o senhor fez também um trabalho muito importante no setor pediátrico, né, no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. Inclusive, lendo um pouco sobre esse trabalho, eu vi que mais de 1.000 crianças já foram atendidas, né, em menos de 2 meses, né, ou seja, mais de 1.000 pais aí não precisaram sair do município para buscar o atendimento em outros municípios, né? Porque seria muito ruim, num momento como esse, de isolamento social, as pessoas precisarem se deslocar de um local para o outro, quer dizer, seria muito ruim. Então, essa iniciativa é muito louvável, principalmente num momento como esse. Eu queria que o senhor discorresse um pouco mais sobre esse tópico. Kate, aqui é um hospital muito grande, ele tem 9 andares, e 2 dos 9 andares eram subutilizados ou não utilizados, que são os andares tanto da pediatria quanto da psiquiatria. Não pode ser que uma estrutura com mais de 100 milhões de investimentos do Estado fique parada com uma ala pediátrica completa. Então, isso já vinha ocorrendo há quase 10 anos na cidade. E aí as pessoas de Ferraz de Vasconcelos, pela falta de atendimento também nos postos da cidade, por não termos hospital municipal, os pais eles precisavam arrumar comprovantes de outras cidades para levar seus filhos para serem atendidos em hospitais municipais de Poá, de Itaquá, de Suzano. E isso era algo que me tirava o sono, sempre me tirou, desde quando eu atuava como repórter aqui na rádio local da cidade de Ferraz. Então foi uma meta, foi a nossa principal proposta de campanha em retomar a pediatria. Em menos de 1 ano e meio, nós conseguimos alcançar o sucesso nessa pauta, conseguimos fazer com que o hospital voltasse a atender na ala pediátrica e desde janeiro já funcionava a UTI pediátrica com 10 leitos, mas ela não atendia as crianças que vinham até a porta do hospital porque o pronto-socorro não funcionava. Então foi inaugurado o pronto-socorro durante 24 horas por dia, com 5 médicos plantonistas, mais 8 leitos na ala de observação e internação, e agora nós vamos entregar mais 25 leitos na enfermaria infantil, que ficou pronta, deve estar inaugurando aí nessa ou na próxima semana. O secretário provavelmente virá fazer essa inauguração da ala pediátrica, mas hoje a ala funciona normalmente, porque o que acontece, Kate? Com esses 8 leitos, as crianças já conseguem ser atendidas e com os 10 da UTI pediátrica, porque a procura ainda é baixa no hospital. As mães, os pais têm medo de levar os seus filhos com o Covid e correr um risco deles se contaminarem. Os exames laboratoriais ficaram suspensos, ambulatoriais ficaram suspensos
em diversos hospitais do estado. Inclusive as AMEs também estavam paradas. Então a procura por outros tipos de atendimentos nos hospitais diminuiu e muito. Hoje, na data de hoje, nós já atendemos perto de 2.000 crianças no hospital regional. Eu tenho certeza que se não tivéssemos em época de Covid, esse número já teria passado das 10.000 crianças atendidas. Mas o importante é que a estrutura esteja lá funcionando, os médicos estejam de plantão para atender e receber nossas crianças nos momentos mais difíceis e que os pais e as mães que acreditaram no nosso propósito, acreditaram no nosso projeto, estejam satisfeitos. Porque hoje eles sabem, Deus nos livre de precisarem, mas se precisar, temos o hospital regional para atender. E até o final desse mês, a gente acredita que a ala psiquiátrica com 10 leitos também seja inaugurada. São mais de 6 anos com a ala psiquiátrica fechada por completo, onde os pacientes eles ficavam numa ala mista, homens, mulheres e doentes psiquiátricos. Isso levava um perigo muito grande aos demais pacientes, e agora a gente tem 10 leitos individuais com médicos competentes, psiquiatras preparados para atender os nossos internados, e a gente tem certeza que é o nosso trabalho sério dando resultados, e com muita alegria, nesse mês nós ainda provavelmente inauguraremos a ala psiquiátrica. No próximo bloco, a Assembleia Legislativa aprova o projeto de lei que altera a taxa judiciária. E ainda, o Dia do Artista de Teatro. Aguarde só um pouquinho e voltamos já já. Estamos de volta. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou esta semana o projeto que altera a distribuição de taxas judiciárias. A proposta é de autoria do Poder Executivo, que adiciona 30% do valor arrecadado, que antes pertencia ao Tesouro do Estado, para custeio de despesas com pessoal no Tribunal de Justiça. Taxa judiciária que incide sobre serviços forenses, que nesse ano de 2020 deve arrecadar R$ 1.270 bilhões, terá sua distribuição alterada. De acordo com o projeto de lei 1339 de 2019, aprovado em votação simbólica nesta terça-feira, serão transferidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, adicionalmente, 30% desta arrecadação. A parcela atualmente fica com o Tesouro do Estado e será destinada ao pagamento de despesas de pessoal do Judiciário Paulista. O deputado Arthur Duval, do Patriota, votou contrário. Registrar meu voto contrário. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. O projeto que segue para a aprovação do governador João Dória prevê a seguinte destinação: 10% para custeio das diligências dos oficiais de justiça, 30% para custeio das despesas com o pessoal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 60% ao Fundo Especial de Despesa do TJSP. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, questionou a não compensação pelo tribunal em relação aos recursos que devem passar a ser destinados ao pagamento de pessoal do órgão. Quem fez a justificativa disse que não haverá ônus para o Tesouro. E é estranho porque isso não está na lei. Então, o TJ vai receber um recurso que é legítimo, porque são as taxas judiciárias, mas não haverá, porque não está na lei, compensação. Então, eu queria só deixar registrado, para que não haja dúvidas de que o TJ terá um recurso a mais, sem necessariamente a compensação dita na justificativa, mas não no texto da lei. O deputado Sargento Nery, do Avante, foi um dos parlamentares que apresentaram emendas. Quero deixar claro que eu e o Coronel Telhala tentamos aí fazer uma emenda esticando aí para 0,2 Tribunal de Justiça Militar. Só que veio muito tarde. E a gente precisa de 63 assinaturas para uma emenda 63 assinaturas, Coronel Telhado. Sim. E infelizmente nós não conseguimos o total de assinatura. Por isso que eu acabei não entrando, a emenda está aqui, até mostrei o Rodrigo, mas acabamos não entrando com a emenda aí para ajudar o TJM. A Academia Brasileira de Ciências, a Academia de Ciências do Estado de São Paulo e a Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência emitiram notas em que se manifestam contrárias ao artigo 14 do Projeto de Lei 529 de 2020. O trecho do projeto de lei que estabelece medidas de austeridade fiscal na administração estadual para conter os efeitos da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus prevê o recolhimento de superávites financeiros de autarquias
e fundações do Estado, e também a transferência para a conta única do Tesouro Estadual. Na Alesp, também tem vozes contrárias, que é o caso do deputado Paulo Fiorilo, do PT. O parlamentar falou sobre o assunto no Jornal da Rede Alesp. O governo tem interesse de aprovar até o final do mês, de setembro. E nós estamos vivendo uma situação difícil, porque o projeto propõe demissão voluntária incentivada, extinguir 10 empresas, propõe mudar a base de cálculo do ITCMD, propõe a venda de imóveis, são 86 imóveis, propõe um cheque em branco no caso das prorrogações de desonerações fiscais. O governo, assim, propõe uma quantidade enorme de mudanças e um prazo exíguo. Ele podia retirar a urgência. Os trabalhadores das 10 instituições, o ITESP, que trabalha com quilombolas, com regularização fundiária, se você pegar a questão do CDHU, que produz casas populares, todos os funcionários, os mais de 4 mil funcionários, estão desesperados, porque ninguém imaginava que pudesse vir um projeto desta monta, desta importância, com a pressa que o governador tem. Me parece desnecessária essa pressa e ele erra, na minha opinião, em tirar dos trabalhadores e em propor demissão no momento em que a gente tem uma pandemia, no momento em que as pessoas estão precisando de emprego. O governador aparece com uma proposta esdrúxula que não tira dos ricos. E ela é tímida. O governador poderia ter proposto um imposto dos ricos. Por exemplo, poderia ter aumentado o ITCMD para quem tem imóveis mais de 5 milhões. Não teve coragem de fazer isso. O senhor já vem falando isso já faz tempo. Inclusive, o senhor tem um projeto de lei sobre isso, não tem? Nós temos um projeto, eu e o deputado Zé Américo, e agora nós faremos emendas ao ITCMD para tentar corrigir a distorção que o PSDB mantém há anos nesse estado. Há anos, cobrando dos pobres ITCMD. Quem mais paga imposto são os pobres. E o governador não está nem aí. Por isso nós queremos sugerir mudanças, fazendo com que os mais ricos, não são os ricos, os mais ricos, os bilionários, possam pagar, mesmo que ainda existam brechas, como nós sabemos que existe no caso do ITCMD. Agora, uma outra coisa ruim, ele propõe diminuir as isenções. Isso é interessante. O que ele não faz é dar transparência. Tem uma ação nossa, minha e do deputado Barba, a gente ganhou uma liminar, obrigando o governo a informar quais são as empresas que têm os benefícios. Recorreu, derrubou a liminar. Quarta-feira, amanhã, a gente tem uma audiência com o governo e os deputados proponentes, eu e o Barba, para que a gente possa tentar convencer o governo de dar transparência a essa caixa preta que há anos eles mantêm guardada a 7 chaves. Seria o certo fracionar esse projeto e vindo aos poucos, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão perdendo emprego, e ele vem com um projeto, uma proposta vai dar mais de 5 mil desempregos hoje. Ele está abrindo um processo de demissão voluntária, são 5.600 funcionários. O que eu insisto é que, assim, nós não precisamos ter tanta pressa. Um projeto dessa envergadura, como disse o deputado, um X-tudo, né, porque cabe de tudo, ele não precisaria ter pressa e ele poderia tramitar com muita tranquilidade, mesmo tendo vários itens. Se o governo fosse um governo mais sério, talvez fracionasse. Então vamos discutir a reforma tributária e vamos discutir a reforma administrativa em projetos separados. Não, ele resolveu fazer tudo junto, pedir urgência, evitar que a Assembleia possa discutir. E nós estamos num momento em que há uma dúvida se nós vamos continuar presencialmente discutindo ou se nós vamos voltar a sessões virtuais. Tem gente que acha que é melhor a presença. Só que, mesmo que for presencial, a Assembleia está fechada, ninguém entra. Só os deputados e funcionários, portanto não haverá pressão no plenário. E é preciso que haja pressão, o governador precisa sentir que está errado. Eu vou dar um outro dado que assim, as pessoas estão passando batido. Nós estamos vivendo uma crise ambiental. O Brasil é olhado como grande vilão por conta do governo federal. Aí, o que faz o governador, no caso do IPVA? Hoje você tem uma tarifa, um percentual diferenciado para aqueles motores que não poluem. Está propondo todo mundo pagar igual. Deixou de incentivar as pessoas a adquirirem carros que não poluem. Esse é o governo do Estado, além de mexer no Instituto Florestal, uma
uma outra situação difícil. Eu falei do ITESP e falei do CDH1, mas a gente poderia falar do MTU, da Fundação Zoológico, várias entidades que prestam serviços que não são deficitárias, não dá para usar esse argumento, e o que vai economizar é 1,4 bi. Ele está falando que precisa de 10 bilhões, é quase 10%, apenas 10%. Onde ele deveria mexer? Insisto, mexer no ITCMD, fazendo com que os mais ricos paguem, tira a isenção, pode tirar até mais de 20%. Agora, dê transparência a ela, isso é fundamental. O que o senhor fracionaria nesse projeto e tocaria para frente e o que o senhor interromperia agora e não tocaria para frente? Não, primeiro, o que eu acho que deveria ser interrompido de imediato é a extinção e o programa de demissão incentivado. Por quê? Porque, na realidade, esse projeto, ele tira dos mais pobres. Ele tira quando muda o IPVA para os carros que são de motores híbridos e que poluem menos, e ele tira dos trabalhadores de duas formas, aliás, de três. Ele tira porque extingue, ele tira porque faz o PDI e ele aumenta o percentual do IANSP. Isso é um crime nesse momento. Para que os mais velhos vão pagar mais e vão pagar também os seus dependentes. Ele está fazendo do IANSP um plano de saúde privado, com a qualidade meio que ainda precisando de investimento, de melhorias e assim por diante. O que o senhor acha que acontece hoje, então, no plenário? Hoje no plenário nada, porque você só tem até hoje para as emendas, e a partir de amanhã, aí esse projeto deve começar a tramitar. Daí nós vamos saber para onde ele vai. Ou se ele vai. Se depender da gente, ele não vai. Com certeza. O Legislativo serve para fiscalizar o Executivo. Fiscalizar o Executivo e corrigir os equívocos que o Executivo comete. Aliás, é o que tem mais feito nesse momento de pandemia. Não deveria nem ter entrado, na opinião do senhor, então, com um projeto de lei nesse momento. Ele poderia, por exemplo, discutir a reforma tributária, sem problema. O que é a reforma tributária? O ITCMD, as isenções, as desonerações, ele poderia discutir o IANSP, não tem nenhum problema, ele está precisando de recurso. Agora, o que não dá é para fazer desse jeito, assodado, e tirar dos trabalhadores, tirar de quem mais precisa nesse momento de pandemia. Nós estamos ainda vivendo uma situação dificílima. Os óbitos estão chegando ainda a quase 1.960, agora vai passar de 1.000 de novo. E nós não estabilizamos, mesmo no estado de São Paulo, a situação é difícil. Neste momento em que o mundo vive uma das maiores pandemias de todos os tempos, o Brasil se preocupa com outro tema, a violação de direitos humanos. O assunto foi tema de um ato solene realizado aqui na Assembleia Legislativa, promovida pela deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores. Ato solene promove discussão sobre a violação de direitos humanos no período da pandemia do novo coronavírus. O encontro aconteceu em ambiente virtual e reuniu diferentes lideranças de movimentos em defesa da moradia e da população em situação de rua. Vivian Mendes, advogada e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, disse que, em meio à crise gerada pela pandemia, a violação dos direitos humanos aumentou ainda mais. Eu moro aqui no centro de São Paulo, a 2 quadras da região da favela do Moinho e da Cracolândia. E aqui a gente sabe, né, tem um histórico muito grande de violações de direitos nessa região e que nesse momento da pandemia se intensificaram. Menos gente na rua significa menos gente observando, mais gente com dificuldade de poder contribuir com a fiscalização do que são essas ações, significa que polícia, GCM conduzem as suas ações com muito menos fiscalização, com muito mais liberdade, e a gente sabe que o código, né, que a legislação informal, mas muito real, muito presente dessas corporações, é uma agenda, de fato, de violação de direitos humanos, principalmente em cima daquela população pobre e preta do nosso país. Isso se repete ao longo de todos os casos que a gente visualizou, tanto aqui em São Paulo quanto no resto do país. Segundo Evaniza Rodrigues, militante da União dos Movimentos de Moradia, o país tem uma grande quantidade de comunidades, onde a pobreza é um problema ainda maior durante a pandemia. Nessa pandemia, questões que a gente vinha denunciando há tanto tempo, né, como a falta de moradia, a falta de acesso à infraestrutura, a saneamento, a transporte público de qualidade, a uma cidade melhor planejada e organizada, né, pode significar, nesse momento, vida ou morte.
Ou seja, você está numa moradia ou você ser despejada dela pode significar você, se for despejado, se contaminar e morrer. Se você não tem acesso à água, se você não tem acesso a esgoto, né, nessa pandemia, né, pode significar viver ou morrer. Se você ser obrigada todos os dias a andar em transporte público coletivo lotado, né, para atravessar a cidade para trabalhar, pode significar viver ou morrer. Quem está falando isso não sou eu, mas simples, né? A gente tem visto bastante pesquisas. A Unifesp soltou anteontem uma das suas pesquisas mostrando que os vetores de transmissão do vírus, né, nas periferias tem sido exatamente isso. A necessidade de sair para o trabalho, especialmente das mulheres, chefes de família, a utilização do transporte público, né, a falta de infraestrutura. Então, gente, nós estamos vendo que todos esses direitos que nos foram negados há tanto tempo têm sido uma sentença de morte, né, a falta desse direito, uma sentença de morte para a população das nossas periferias. Para Anderson Lopes Mirando, coordenador do Movimento Nacional da População de Rua no município de São Paulo, o Estado precisa garantir moradia e boas condições para a população se manter em casa. Quando o governo fala fica em casa, a gente tem que ficar em casa quando a gente tem casa. Quando o governo garante a moradia digna, né, quando a gente tem a casa e quando a gente não tem casa. Como é que você vai falar para um cidadão, para uma cidadã, para uma senhora com filhos, com netos, fica em casa se ela não tem casa? Se cuida, se proteja se ela não tem aonde se proteger, aonde lavar as mãos, né, aonde usar a máscara, depois lavar a máscara, o álcool, a proteção. Né? E é essa a nossa discussão da garantia dos direitos, da defesa dos direitos. Né? Eu quero dizer da importância que você vem nos garantindo o bom prato. Né? Hoje são mais, né, de 20 mil cartões de bom prato no estado de São Paulo para a população em situação de rua. Muita gente não sabe. Só na cidade de São Paulo foram distribuídos mais de 8 mil cartões de bom prato. Isso não foi o governo do estado que garantiu. Isso foi uma luta, né, da Assembleia Legislativa, da Comissão de Direitos Humanos, da deputada Beth Saão, que foi lá, oficializou, peitou e o Bom Prato abriu. Porque se dependesse do governo, a população de rua não se alimentava dignamente. A proponente do encontro foi a deputada Beth Saão, do PT, que fez crítica às propostas de privatização do governo. Segundo a parlamentar, são medidas que ferem os direitos humanos. Um projeto que extingue órgãos importantes, empresas públicas, como a FURP, Fundação para o Remédio Popular, como a FOSP, Fundação da Oncocentro de São Paulo, né, de oncologia, que ela produz próteses para as pessoas que não têm condições de fazer isso em redes particulares, quem teve um câncer, sobretudo nessa região aqui da cabeça, nos olhos, no nariz, na boca, no palato, né, um negócio muito, muito lindo o trabalho que eles fazem. O governo quer fechar, né, diz que vai transferir para hospitais, mas nós sabemos que os hospitais não têm condição nem de dar conta das suas atividades corriqueiras, cotidianas, quanto mais colocar outras atividades. A gente sabe que essa transferência é para acabar com o serviço. Então, é um processo de sucateamento das ações do Estado e de cada vez mais enxugando a estrutura do Estado, que eu não sei mais o que o Estado vai fazer. Quando eu vi o CDHU colocado ali, e não é só o CDHU, viu, Ivanisa? A UITESP, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Quer dizer que nós não teremos mais reforma agrária sobre as terras devolutas do Estado. E nós temos aí grandes quantidades, grandes glebas de terras devolutas, em várias regiões do Estado, como na região do Pontal do Paranapanema, como na região do Alto Vale do Ribeira. Então, é um desmonte que já vinha sendo feito e que o Dória está jogando uma pá de cal em cima, para não ficar com mais nada. Eu não sei o que ficará sob responsabilidade do Estado. A nossa opinião, que você levanta tão bem, Vanisa, é, sim, uma violação muito grave de direitos humanos, na medida em que você não garante aquilo que a Constituição reza que os governantes têm que garantir, sobretudo às camadas mais pobres da população.
Esta foi uma semana de algumas datas comemorativas. Na segunda-feira, 17, foi o Dia Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. Na quarta-feira, 19, foi o Dia Estadual de Prevenção a Acidentes de Trânsito. Esta data foi criada pela LESP em 2011 para chamar a atenção por meio de diversos tipos de campanhas, dos pedestres, ciclistas e motoristas para a importância de seguir as regras de segurança ao andar ou dirigir pelas vias. Naquele ano, 1.357 pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito na capital. De acordo com o último levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego, esse número caiu para 791 pessoas em 2019. Segundo muitos especialistas, é preciso mais rigor para os números continuarem caindo. Mas o presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB São Paulo já constatou avanços. Rosan Josiel Coimbra falou sobre o assunto numa entrevista ao jornal da Rede Alesp. O Estado está tendo um maior controle sobre os motoristas, né, os dados do motorista. E eles têm, com esses dados, desenvolvido campanhas de conscientização e aperfeiçoamento na formação do condutor. Um exemplo disso é o aperfeiçoamento no processo para suspensão e cassação do motorista, que atinja 20 pontos ou seja surpreendido dirigindo com a carteira suspensa. Também na parte de punição de motoristas que dirigem sob efeito do álcool, né? Hoje em dia, o controle é feito pela Prodesp. Antigamente não, antigamente era por ofício. E por que eu estou dizendo prevenção? Porque o motorista que ele é reeducado através desses processos suspensivos, ele vai passar por um curso de reeducação e, portanto, ele estará mais consciente para conduzir. Esse é um papel importante que o Detran de São Paulo tem implementado atualmente. Doutor Rosan, aqui quem fala é a Júlia. Hoje, 19 de agosto, é o Dia Estadual de Prevenção a Acidentes de Trânsito. E como que, então, a OAB, a comissão que o senhor preside, tem atuado no estado de São Paulo com relação a essa prevenção? Bem, nós temos tido reuniões com a diretoria do Detran, inclusive com o diretor do DSV, justamente para tratar do assunto com relação, inclusive, aos processos, às defesas desses condutores e que certamente nós levamos um pouco da nossa experiência, nosso contato, somos vozes ativas na defesa do condutor, inclusive. Doutor, o senhor citou agora há pouco que, em alguns casos, é necessário fazer aquele curso, né, para poder rever determinados conceitos por parte do motorista, muitas vezes. Vocês têm números sobre reincidência, quando o motorista tem problemas em relação a acidentes de trânsito? O curso realmente tem feito o motorista mais consciente? Sim. O Detran, por exemplo, ele tem imposto, juntamente com o Poder Judiciário, o exame de reavaliação do motorista, com base no artigo 160 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, todo motorista que é condenado criminalmente, o Tribunal de Justiça envia ofício para o Detran que bloqueia o prontuário do motorista, impedindo-o que continue a dirigir. E, com isso, ele só pode voltar a conduzir depois de passar por uma reavaliação médico-psicológica. Também devo salientar que os motoristas que se envolvam em acidente grave, independentemente de processo criminal, mas só pelo fato de envolver-se em acidente grave, também o órgão de trânsito poderá submetê-lo a essa reavaliação para que ele possa voltar a conduzir. Isso está previsto, inclusive, na Resolução 300 do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito Brasileiro. E ainda sobre as comemorações da semana, a quinta-feira reservou velhinhas para a cidade de São Bernardo do Campo. A cidade completou 467 anos de muitas histórias. E vamos terminar também o programa em alto astral, com palmas também para os artistas de teatro, que foi comemorado na quarta-feira. E um grupo da nossa região compartilhou uma mensagem de sorrisos e esperanças de superar esse momento sombrio.
O lema é: as cortinas do teatro se fecharam, o palco está vazio, mas essa gente tem mostrado todo o talento também de forma virtual. E assim, sonhando com um dia em que tudo vai voltar ao normal, o TV em Revista pega a estrada e deixa eles em cena. E fazemos o convite para você continuar acompanhando a nossa programação. Até a próxima semana. Hoje, dia 19 de agosto, é comemorado o Dia do Artista de Teatro. Em tempos de pandemia, as cortinas se fecharam. O palco ficou vazio e a plateia ficou em casa. Os artistas estão se adaptando, com lives, máscara, álcool em gel e todas as precauções. Mas a magia do teatro jamais vai desaparecer. Em breve estaremos de volta aos palcos, aos teatros, em contato com o público. No Dia do Artista de Teatro, vamos compartilhar sorrisos. Sorrisos de esperança. Sorrisos daqueles que sabem que tudo isso vai passar. Sorrisos, porque sabemos que vamos vencer. Sorrisos que nos fortalecem e nos dá força para seguir em frente. Muito obrigada a todos vocês. Feliz Dia do Artista de Teatro. Feliz Dia do Artista de Teatro. Feliz Dia do Artista de Teatro. Feliz Dia do Artista de Teatro.